Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Victor aqui da Medline e hoje nós iremos abordar sobre um tema muito importante que é a neurofarmacologia. Então, se você quer aprender, primeiro, se inscreva no canal, ative os sininhos, deixa o joinha, pega o caderno e a caneta e bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal, entender um pouco mais sobre neurofarmacologia. Uma introdução bem básica é entender que a neurofarmacologia, né, nós vamos estudar os medicamentos que afetam o sistema nervoso central. Quero mostrar para vocês alguns neurotransmissores que nós temos no sistema nervoso central, como dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina, beleza? Entre outros neurotransmissores em que eu vou abordar aqui nesta aula, beleza? Existem alguns canais iônicos também importantíssimos para que se passe a descarga elétrica entre os neurônios, que é os canais de sódio, de cálcio, que vão regular essa excitabilidade neuronal, são canais extremamente importantes, tudo bem? Agora nós vamos abordar então, começando a aula, sobre os neurotransmissores e as suas doenças. Como que eu vou dividir essa aula? Porque assim eu acho que fica mais fácil. Eu vou falar do neurotransmissor, eu vou falar da função do neurotransmissor e eu vou falar das doenças que estão relacionadas a esses neurotransmissores e os seus tratamentos. Então vocês vão entender assim de forma mais organizada. Lembrando que o slide para estar aí para vocês na descrição e vocês podem estar escrevendo em cima do slide caso haja necessidade. Falando do primeiro neurotransmissor, nós vamos falar sobre a acetilcolina. Primeiro, qual é a função da acetilcolina no sistema nervoso central? Ela está muito relacionada, pessoal, à memória e à cognição, tudo bem? Então, se a acetilcolina está relacionada à memória e à cognição, nós temos uma doença muito conhecida, que é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, pessoal, é uma degeneração de núcleos colinérgicos. Basicamente, o indivíduo ele vai ter pouca quantidade de acetilcolina no corpo. Agora faz sentido. Se você sabe qual é a função da acetilcolina, que é justamente está envolvida nas questões da memória e da cognição, o paciente que tem uma doença de Alzheimer ele tem a deficiência dessa acetilcolina. Por isso que as questões da cognição e da memória de uma pessoa que tem a doença de Alzheimer está comprometido. Beleza? Qual é o tratamento? O tratamento, nós vamos utilizar os anticolinesterásicos. Quais são os anticolinesterásicos? Nós temos a donepezila, nós temos a rivastigmina e nós temos a galantamina. Se você é curioso e quer entender mais também sobre a doença de Alzheimer, futuramente no canal vamos ter um vídeo dentro da neurologia abordando sobre esse tema, beleza? Sobre os quadros demenciais, beleza? Se o vídeo já tiver sido lançado, eu vou deixar um cardzinho aqui para vocês, caso vocês queiram entender mais sobre Alzheimer, beleza? Mas voltando aqui no vídeo, são esses três remédios que nós podemos dar num paciente que tem Alzheimer, que são anticolinesterásicos. Por que anticolinesterásicos? Nós temos uma enzima no nosso corpo chamada de colinesterásicos. O que a colinesterase, a enzima colinesterase, o que ela faz? Ela destrói a acetilcolina. Então vamos raciocinar. Se o paciente que tem doença de Alzheimer já tem pouca quantidade de acetilcolina no corpo, imagina se ele tivesse altas quantidades de colinesterase, que destruiria a acetilcolina. Seria ruim para ele. Por isso que nós vamos dar o anticolinesterásicos. O anticolinesterásico tem o intuito de quê? De bloquear essa enzima colinesterase. Quando eu bloqueio a colinesterase, ela não consegue destruir a acetilcolina. Se ela não consegue destruir a acetilcolina, acaba que eu consigo aumentar a disponibilidade de acetilcolina na fenda sináptica. Tudo bem? Então, recapitulando, na fenda sináptica, nós temos uma enzima chamada de colinesterase. A colinesterase destrói a acetilcolina. Agora, se eu uso um anticolineesterásico, eu estou impedindo a colinesterase de destruir a acetilcolina. Consequentemente, a quantidade de acetilcolina aumenta na fenda sináptica, melhorando a cognição e a memória
num paciente que tem doença de Alzheimer, tudo bem? Uma das contraindicações quando o paciente tem doença de Alzheimer, nós temos que evitar os anticolinérgicos, como por exemplo a escopolamina, que eu vou abordar em uma outra aula sobre vômito de farmacologia aplicada, tudo bem? Do farmacologia aplicada trato gastrointestinal, lá eu falo melhor sobre a escopolamina. Mas para vocês entenderem brevemente, a escopolamina ela é um anticolinérgico, ou seja, ela vai diminuir a quantidade de acetilcolina no corpo. Imagina um indivíduo que tem Alzheimer que já tem pouca quantidade de acetilcolina. Eu vou diminuir mais essa quantidade, eu vou piorar a cognição do paciente, eu vou piorar a memória do paciente. Por isso que é proscrito, tudo bem? E é importante que vocês entendam essa definição de prescrito para proscrito. Prescrito é eu posso prescrever um anticolinesterásico. É que eu posso. Proscrito é que eu não posso prescrever. Então, um anticolinérgico, ele é proscrito para um paciente que tem doença de Alzheimer, tudo bem? Falando sobre outro neurotransmissor, nós temos a dopamina. Qual é a função da dopamina no nosso corpo? Ela está muito relacionada a regular, né? Controle motor, o nosso comportamento, dependência química e secreção hormonal. Nós temos duas doenças relacionadas a esse neurotransmissor que eu vou abordar nesta aula de aqui. Primeiro é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é quando o paciente ele tem baixas quantidades de dopamina no corpo. E como a dopamina é responsável por regular o controle motor, o paciente que tem pouca dopamina acaba que ele apresenta rigidez muscular, acaba apresentando bradicinesia, tremor em repouso, que são os sintomas que o paciente de Parkinson tem devido à baixa dopamina que ele apresenta no corpo. O tratamento do paciente é com levodopa. Tudo bem? O levodopa é um precursor da dopamina e acaba sendo o tratamento para o paciente que tem doença de Parkinson. E se você quer entender mais sobre a doença de Parkinson, futuramente aqui no canal, dentro da playlist de neurologia, eu vou abordar esse tema de forma muito mais detalhada. A levodopa acaba sendo um medicamento ótimo para tratar o Parkinson, mas acaba que o seu uso crônico acaba que os efeitos da levodopa ao longo do tempo eles vão sendo reduzidos. E aí o paciente ele vai ter que fazer uma cirurgia para que os efeitos da levodopa comecem a aumentar um pouco novamente. Então os efeitos estavam reduzidos, você faz a cirurgia, você consegue melhorar um pouco o efeito da levodopa. Mas ao longo do tempo acaba que a levodopa cada vez mais você fica precisando tomar ela em doses com intervalos menores, porque o efeito dela ao longo do tempo vai diminuindo conforme o paciente vai tomando. E uma outra doença que eu vou falar aqui, que também está relacionada ao neurotransmissor da dopamina, é a esquizofrenia. A esquizofrenia é quando o paciente tem um excesso de dopamina. O contrário de um paciente que tem Parkinson, que tem pouca dopamina, aqui na esquizofrenia nós temos muita dopamina. E para esses pacientes nós podemos dar antipsicóticos, beleza? Como clorpromazina, haloperidol, flupentizol, beleza? Alguns efeitos colaterais é que esses medicamentos, os antipsicóticos, eles podem causar Parkinson. Por quê? O que que eles vão fazer no nosso corpo? Diminuir a quantidade de dopamina. Beleza? O que acontece? Então, se o paciente está com esquizofrenia, está tomando um antipsicótico, como por exemplo um haloperidol, ele pode desenvolver Parkinson como efeito colateral? Pode, porque o medicamento reduz a quantidade de dopamina. E aí, se reduz a quantidade de dopamina, o paciente começa a apresentar rigidez muscular, bradicinesia, igual na doença de Parkinson, que a gente chama de Parkinson medicamentoso. Tudo bem? Futuramente nós abordaremos melhor também sobre o tema da esquizofrenia dentro de uma aula de psiquiatria, tudo bem? Falando sobre outro neurotransmissor, nós temos a noradrenalina. A noradrenalina, pessoal, a função dela do nosso corpo é de luta ou fuga, né? Que alguns professores gostam de falar, mas é de vigília, de luta ou fuga, do estado de alerta. E aí nós temos duas doenças que estão relacionadas a esse neurotransmissor. A primeira doença é a depressão. A depressão é quando o paciente ele tem baixa quantidade de noradrenalina no corpo. Por isso que um paciente deprimido, ele está menos em alerta, ele está mais para baixo, ele não está agitado, acordado, ele está mais para baixo,
mais na dele, tudo bem? O tratamento para esse paciente, a gente pode dar, por exemplo, a duloxetina, vanlafaxina, que são o quê? Antidepressivos, inibidores da recaptação de noradrenalina e serotonina. Nós vamos ver daqui a pouco o neurotransmissor da serotonina, que eu quero que vocês entendam isso. A depressão, pessoal, ela está envolvida em dois neurotransmissores, a noradrenalina e a serotonina. Existem medicamentos que agem somente na serotonina, que eu vou falar logo aqui neste vídeo, mas existem medicamentos que agem tanto na serotonina quanto na noradrenalina, que são os dois neurotransmissores principais relacionados num quadro de depressão. Então, aqui, como eu estou falando de noradrenalina, eu vou falar dos medicamentos que agem na nora e na serotonina. Tudo bem? No caso, a duloxetina é um exemplo deles, que são os inibidores de recaptação de noradrenalina e serotonina. Vocês podem encontrar, às vezes em prova, dessa forma: inibidores da recaptação de noradrenalina e serotonina. Tudo bem? Nós futuramente abordaremos melhor também sobre o tema de depressão numa futura aula de psiquiatria. E uma outra doença que nós temos é a mania. A mania, ela está principalmente relacionada a um quadro de bipolaridade, em que o indivíduo ele fica em um estado de depressão, mas que depois ele vai para o lado da mania. A mania é quando o paciente ele tem um excesso de noradrenalina no corpo. O paciente ele fica agitado, ele fica mais acordado, ele fica impulsivo, ele fica com uma irritabilidade maior. E nestes pacientes, o tratamento, principalmente do paciente que tem bipolaridade, o tratamento é lítio, tudo bem? O lítio, ele é um estabilizador do humor. Ele faz com que o seu humor fique estável. Você não vai ficar nem triste demais, nem feliz de menos. Então, ele estabiliza o seu humor. É um ótimo remédio, é um remédio fundamental para o tratamento de bipolaridade, tudo bem? Lembrando que a bipolaridade, ela vai ser dividida em depressão bipolar e a mania. A depressão bipolar é o paciente que fica com aquelas características de depressão, tanto que alguns psiquiatras às vezes dão um antidepressivo com um paciente bipolar, aí em vez dele ficar depressivo, ele fica com a fase da mania, tudo bem? Que é essa fase em que ele fica mais agitado. Então, para tratar a bipolaridade, é com lítio, além de podermos usar também antipsicóticos para reduzir também os sintomas da mania. Nós abordaremos melhor isso em uma futura aula também de bipolaridade dentro da psiquiatria, tudo bem? Falaremos também agora sobre o neurotransmissor da serotonina, que está muito relacionada também ao humor, ao sono, ao apetite, beleza? Aqui nós abordaremos novamente, como eu disse para vocês, o tema da depressão, tudo bem? Agora, o tratamento daqui são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, aqui nós falamos sobre a fluoxetina, escitalopram, beleza? Que só vão inibir a recaptação somente de serotonina, enquanto a duloxetina, por exemplo, vai inibir a recaptação de nora e de serotonina. A fluoxetina só inibe a serotonina, beleza? E nós temos as síndromes serotoninérgicas também, que o paciente acaba ficando também um pouco mais agitado, é pelo aumento, né? Os sintomas são hiporreflexia, tremores, hipertermia, um aumento da temperatura corporal. O paciente pode ter diarreia também por conta do aumento da serotonina. São sintomas que o paciente pode ter, beleza? Então, as síndromes serotoninérgicas são quando o paciente tem altas quantidades de serotonina no corpo. Um dos tratamentos que a gente faz é sedação com benzodiazepínico e algum bloqueio dos receptores da serotonina. Tudo bem que nós usamos o 5-HT2, é um receptor da serotonina que a gente pode também estar bloqueando para fazer esse tratamento da síndrome serotoninérgica. As crises convulsivas, né, nós também abordaremos nessa aula, né? O que seria uma crise convulsiva? Seria nada mais do que uma hiperatividade neuronal descontrolada, beleza? E o tratamento, na fase aguda de uma crise convulsiva, primeiramente se inicia-se com benzodiazepínico, como por exemplo o diazepam, mas pode ser o midazolam,
também, entre outros benzodiazepínicos. Agora, na fase crônica, quando o paciente sai da crise, aí a gente pode dar uns anticonvulsivantes para o paciente, beleza? Como, por exemplo, a fenitoína e carbamazepina, que vão estar evitando novas crises convulsivas do paciente. Se você gosta de falar sobre esse tema de crise convulsiva e epilepsia, se você não sabe a diferença entre crise convulsiva e epilepsia, porque sim, são coisas diferentes, apresentam conceitos diferentes, e se você quiser aprender, vai lá no canal, tem uma playlist de neurologia em que eu vou abordar sobre esse tema de epilepsia e crises convulsivas, e aí eu vou destrinchar melhor com mais detalhes sobre esse tratamento. Tudo bem? Falando também sobre a síndrome neuroléptica maligna, né? A causa é o bloqueio rápido dos receptores de dopamina, né? Devido ao uso de antipsicótico, como por exemplo o haloperidol. Aí o paciente pode ter Parkinson de forma bem grave, beleza? Hipertensão, um aumento da pressão, o aumento da temperatura corporal, sons intestinais vão estar reduzidos. E o que eu quero que vocês entendam aqui, pessoal, é o tratamento. O tratamento é com difenidramida, beleza? Difenidramina, para aliviar os sintomas extrapiramidais, beleza? E o que é o importante, que normalmente cai em prova, é o tratamento dessa síndrome neuroléptica maligna, que vocês não podem esquecer. Difenidramina. Tudo bem? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, se inscreva no canal, ative os sininhos, deixa o like aí e compartilha para o seu amigo que está com dificuldade dentro da neurofarmacologia. Tudo bem? Espero vocês num próximo vídeo e bons estudos!